Então, eu vou começar falando sobre o esquema do abandono. Como é que o esquema do abandono se forma? Não necessariamente os pais têm que ser pessoas negligentes, pessoas que abandonaram a criança, tá? Muitas vezes aquela criança que já está chorando há muito tempo no berço e os pais ainda não chegaram para acudir, ela pode de alguma forma ter formado esse esquema do abandono. Então, não necessariamente é uma coisa assim extrema, digamos assim. Mas o esquema do abandono acontece muito quando há uma separação na infância e a criança entende que um dos pais abandonou ela, porque numa separação às vezes a criança pensa que ela é a culpada, então isso tem que ser trabalhado de uma forma muito tranquila para a criança entender que ela não tem a ver com a decisão dos pais, né? Pode ser feito também quando um dos pais falece, porque a criança às vezes não tem uma idade, não compreende que aquilo ali não tem a ver com ela, da mesma forma da separação, né, que um pai vai embora, e ela acaba levando para ela essa culpa e esse abandono. Ainda tem o reforço desse abandono, né, quando tem aquelas festas de escola, dia dos pais, dia das mães, enfim. Há também a negligência dos pais, né, de fato, que às vezes tem que trabalhar o dia inteiro e não tem tempo para a criança, e a criança se sente largada para escanteio, sim. Há os pais que não querem saber de fato da criança, né, que não cuidam, não dão limites, ou são extremamente agressivos e defectivos com a criança. E aí a criança vai formando esses esquemas. O esquema do abandono, ele causa para o adulto um medo muito grande, né? Para o adolescente, para a criança também, um medo muito grande de perder as pessoas que estão à sua volta. Então, às vezes, é uma pessoa extremamente carente, é uma pessoa que tem uma dificuldade, às vezes, de fazer amizades porque tem medo de perder e de confiar nessas pessoas, já que ela confiou em algum momento e não teve, né, esse retorno dessa confiança, ela se sentiu traída em algum momento, então ela já fica com o pé atrás achando que sempre vai ser traída. Existem várias situações, eu tô dando algumas que eu me lembro assim que foram trazidas da clínica, né? Deixa eu pensar. Quando, por exemplo, se torna um adulto, aquele ciúmes doentio, aquele medo de ser abandonado pelo parceiro, pela parceira, também acontece. É aquela mãe que precisa que o filho não saia de casa, fique lá porque ela precisa ser cuidada, ela não quer ficar sozinha, né? É aquele filho que não vira adulto, não sai da casa dos pais, porque tem medo de seguir em frente sozinho e se tornar, né, adulto. E o que tudo isso significa? Significa que, ok, quando a criança é pequena, ela precisa sim do adulto, é natural que ela sinta medo, é natural que ela se sinta abandonada, mas esse sentimento prevalece na idade adulta e ela não percebe que ela não precisa mais ser cuidada, que ela tem autonomia, que ela consegue se virar, às vezes até se vira muito bem, mas tem esse medo enorme de não se virar, de não conseguir fazer as coisas. Então, essas são algumas situações que o esquema do abandono pode formar na pessoa, né? E, bom, basicamente, acho que eu dei uma resumida, bem resumida, no esquema do abandono. E nos outros vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre os outros esquemas. E é isso.